eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios 15. Antes, deixa eu falar algo para os irmãos. A ressurreição de Cristo é o evento mais importante do cristianismo. É o maior evento do cristianismo, a ressurreição. E nós celebramos hoje, né, há 3 comemorações de Páscoa. Presta atenção. Existem 3 comemorações de Páscoa. A Páscoa hebraica, né, a Páscoa judaica, em que eles comemoram a libertação do Egito, quando eles estavam escravos do Egito e foram libertos da escravidão por Deus. E naquela noite eles sacrificaram um cordeiro e as famílias se reuniram para comer cordeiro. Existe a Páscoa cristã, que ela usa a Páscoa judaica como uma tipologia, como símbolo do verdadeiro sentido da Páscoa, onde Cristo Jesus morreu, o Cordeiro de Deus morreu, o Cordeiro de Deus deu a sua vida, foi oferecido para perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos libertos da escravidão, do pecado e tudo mais. E ressuscitou dentre os mortos para nos justificar diante de Deus. Então essa é a Páscoa cristã. E existe a Páscoa pagã, né? Porque tudo que tem na Bíblia, o capeta vai tentar imitar e distorcer. Por exemplo, quando nós celebramos o nascimento de Cristo no Natal, as pessoas trocam, né, o mundo faz isso assim, usam a figura do Papai Noel para poder tirar o foco da encarnação de Cristo, quando o Verbo se fez carne, quando Cristo veio habitar no meio de nós. Quando nós celebramos a ressurreição de Cristo, a sua morte e ressurreição, né, o capeta também usa de alguma forma para tirar o nosso foco da morte e ressurreição de Cristo e focarmos em outras coisas. Então por isso que existe aí a Páscoa pagã, que é celebrada com um coelho que bota ovo de chocolate. Essa é a Páscoa pagã, não tem nada a ver com o cristianismo. Então são esses 3 modelos, né? A Páscoa pagã, que é uma deturpação de tudo, a Páscoa judaica, que é chamado de, para nós cristãos, um tipo da verdadeira Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo. Outra coisa importante nós lembrarmos é que na época de Jesus houve uma filosofia chamada gnosticismo. E o gnosticismo ensinava o seguinte, que somente a parte espiritual é boa. Somente o nosso espírito, a nossa alma é bom. A nossa carne é má. A nossa carne é ruim. E esses ensinamentos, ele perdura até hoje. Você já viu assim, agora, principalmente na Páscoa, em alguns países, né, principalmente nas Filipinas, as pessoas se autoflagelam, né? Elas pegam chicote, ficam se batendo no corpo, eles se crucificam de verdade lá, eles flagelam o corpo porque entendem que o corpo é mau, que o corpo é a origem do pecado, que o corpo ele se opõe contra Deus. E na verdade não é nada disso. Quando a Bíblia fala carne, a carne que a Bíblia fala é a natureza pecaminosa que habita em nós e que nos leva a pecar, não o nosso corpo. O nosso corpo é santo, é morada de Deus. Então, quando Deus criou o homem, eu estou fazendo uma introdução porque nós vamos ler aqui em Coríntios para você entender, tudo que eu estou falando aqui vai fazer sentido para você daqui a pouco. Quando Deus criou o homem, Deus criou do pó da terra um corpo humano.
mas aquele corpo ali, aquela estátua, era apenas uma estátua, que lá não tinha vida. Então Deus, para formar aquele corpo, Deus tirou a vida dele mesmo, presta atenção. Deus tirou dele mesmo, Deus soprou, tirou do seu interior. Está tendo muito eco do microfone aqui. Ele soprou, tirou de dentro de si o seu espírito e soprou. Então, nós, presta atenção, nós não somos aquela matéria, esse corpo. Isso aqui é apenas uma casa, uma morada. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós viemos de Deus, nós nascemos de Deus, nós somos gerados de Deus, e Deus nos deu um corpo para nós habitarmos aqui nesse planeta, um corpo humano. E esse corpo humano não é mau, não é mau. Nós devemos cuidar do templo, né? A Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo. A morada de Deus, é onde Deus habita em nós. Por isso que a Bíblia condena todo tipo de pecado, de imoralidade sexual, de drogas, de tudo aquilo que destrói o seu corpo. Porque o seu corpo é morada de Deus, é templo de Deus. Então nós temos que zelar do nosso corpo. O que a Bíblia condena é aquilo que é chamado de carnalidade, de carne, de natureza pecaminosa, que é quando você usa o seu corpo para praticar atos pecaminosos. Dito isso, os gnósticos, eles tinham uma linha de pensamento que falava o seguinte: olha, o corpo é ruim. Então, essa filosofia, ela é antes do cristianismo. Então, quando Jesus Cristo nasceu e veio morar em um corpo, o gnosticismo falava assim: olha, isso não é verdade. Jesus não pode morar num corpo. Então ele separava Jesus do Cristo. Jesus é a pessoa humana, o Cristo é a pessoa divina. De forma seguinte, eles ensinavam uma heresia, que Jesus era um cara que, quando ele foi batizado, o Cristo entrou nele, e quando Jesus foi morrer, o Cristo saiu dele. Então eles não criam que Deus pudesse se encarnar, porque o corpo é ruim. Eles criam assim. Então eles não criam na encarnação, e também eles não criam na ressurreição. Porque eles falavam assim: olha, se a melhor parte é viver em espírito, por que Jesus, depois de ter vivido em espírito, né, veio habitar em um outro corpo? Então eles não criam na ressurreição, eles não criam. Eu quero ler, projeta para mim aí, Guilherme, um versículo para vocês verem, 1 João, primeira carta de João, no capítulo de número 2, versículo de número 22. Olha só, 1 João 2, 22. Quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Porque uma pessoa, Guilherme, eu vou ler na Bíblia Viva. E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é anticristo. É um anticristo, aquela pessoa que nega que Jesus não vem em carne, né? Tal pessoa é anticristo porque nega o Pai e o seu Filho. Porque uma pessoa que nega o Filho também não pode ter o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem o Pai, né? Então, queridos, eles não criam que Jesus podia ressuscitar. Jesus teria ressuscitado. E como isso é uma filosofia grega, e a filosofia grega era muito forte, então quando Paulo vai escrever aos Coríntios,
lembrando que Corinto está na Grécia. A mentalidade daqueles irmãos é uma mentalidade grega. Então, o conceito grego, quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver quando Paulo vai falar sobre a ressurreição. Os gregos tinham muita dificuldade de crer em ressurreição. Está escutando, Guilherme? Os gregos tinham muita dificuldade, eles não criam em ressurreição. Quando Paulo vai pregar lá em Atos dos Apóstolos, você vê que quando eles estão ouvindo a pregação, mas quando Paulo fala de ressurreição, eles ficam assim, não, isso aí nós não cremos. Eles não creem na ressurreição. Então, e aí agora, Paulo escrevendo aos Coríntios, nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando a um povo de mentalidade grega, que tinha nascido e criado com o conceito de que não há ressurreição, que a vida acaba aqui. Você é como os animais, você vive, nasce, vive e morre. Depois da morte não existe nada. Não existe nada depois da morte. E que nós jamais poderíamos ressuscitar, porque a morte é uma libertação desse corpo mau, cruel que nós vivemos. E nós seremos só espírito. Na verdade, sim, eles criam isso, que havia ensinamentos que criam que havia uma vida após a morte, mas que nós seríamos apenas espírito, que a nossa carne jamais poderia ressuscitar. Paulo vai escrever esses irmãos, e é aí que eu quero ler com vocês agora. Nós vamos ler versículo por versículo para entender isso aqui. A partir do versículo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo número 12. Olha só o que diz a Bíblia. Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Por que alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Pois, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Ora, se não existe ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil. Se Cristo morreu e não ressuscitou, não faz sentido de existir igreja. Acaba com tudo, acaba com isso, tudo que eu estou falando é mentira, tudo é inútil, Paulo está dizendo, é inútil. Entre nós e nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos falando uma coisa que Deus não fez, nós estamos mentindo. Porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo, e isso, logicamente, não é verdade se os mortos não ressuscitam. Ou seja, nós, os apóstolos, estamos pregando mentira, porque nós estamos falando que Jesus Cristo ressuscitou, e se Jesus Cristo não ressuscitou, então nós estamos mentindo. É inútil pregar, é inútil o evangelho, é inútil todas as coisas. Se os mortos não ressuscitam, e nós estamos falando que Cristo ressuscitou, e se os mortos ressuscitam, então Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Ele diz aqui, 16, se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Presta atenção, a coluna vertebral do cristianismo, a doutrina mais importante da Bíblia, a mais importante, é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós vamos entender por quê. A ressurreição de Cristo é a doutrina mais importante, é o esqueleto do cristianismo. Sem ela, o cristianismo não subsiste. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz aqui, e se Cristo não ressuscitou, versículo 17, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Presta atenção. Por que o cristianismo, a ressurreição, é a doutrina mais importante? Porque a ressurreição de Cristo é o sinal que todos os nossos pecados foram perdoados.
O que prova que todos os meus pecados foram perdoados e que eu sou nova criatura, como nós cantamos aqui, que eu sou filho de Deus, é que Cristo ressuscitou. É o sinal de que todos os meus pecados foram perdoados. A ressurreição de Cristo é a marca de que nossos pecados foram perdoados. Então, para você entender isso melhor, suponhamos que, vamos supor que esse óculos aqui é uma nota promissória. O Jales aqui, o Jales é advogado. Então, eu tenho, o Jales tem uma nota promissória onde ele está me vendendo uma casa. Vamos supor, ele está me vendendo uma casa aí, ele está me vendendo uma casa, 1 milhão, um exemplo, 1 milhão, só como exemplo. Eu assino uma nota promissória para ele da dívida, eu confesso a minha dívida. E eu falo que vou pagar, por exemplo, em 30 dias. O Jales está me vendendo a casa porque ele precisa do dinheiro para outros investimentos. Ele tem uma nota promissória. Essa nota promissória para ele não é o que ele quer, mas ele tem ela, é a garantia da dívida. O que o Jales quer? Ele quer o 1 milhão que ele me vendeu a casa. Então eu tenho 1 milhão e ele tem a nota promissória. Eu tenho 1 milhão para dar para ele, mas eu quero a casa. Então eu quero a casa. Para eu ter a casa, eu tenho que pagar 1 milhão para ele. E para ele receber, e ele quer vender a casa porque ele está precisando do dinheiro. Então ele quer 1 milhão. Ele quer 1 milhão e eu quero a casa. Nós dois temos interesses diferentes. Então, quando eu chego para o Jales e dou para ele 1 milhão, o que ele tem que me dar? A nota promissória, a dívida, que é o que me garante a casa. Então, presta atenção. Voltou, estou escutando aí? Tem um eco aqui. Presta atenção. A morte de Jesus pagou o preço da nossa salvação. Na sexta-feira, todos os nossos pecados foram pagos diante de Deus. A justiça de Deus foi cumprida. Cristo morreu. Então Cristo não é um mártir, irmão. Jesus não foi um mártir. Ele não morreu por uma causa igual Tiradentes, não. Jesus foi uma oferta. Ele deu a sua vida como oferta, como resgate. Jesus deu a vida como resgate. Então, na sexta-feira, Jesus pagou a dívida. E o sinal de que a dívida está paga, o sinal de que todos os nossos pecados foram perdoados, é que ele ressuscitou. Então, a morte pagou a dívida, e a garantia de que a nossa dívida foi paga foi a ressurreição. Então, nós celebramos a ressurreição, porque foi na ressurreição que nós temos a certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados. Então, Paulo está dizendo, olha, se não houver a ressurreição, está tudo perdido. Não faz sentido o Evangelho, porque o que faz nós sermos realmente filhos de Deus, que garante que nós somos filhos de Deus, que todos os nossos pecados foram perdoados, que nós viveremos eternamente na presença de Deus, que nós adentraremos os portais eternos, que nós viveremos na eternidade, é a ressurreição. A ressurreição, ela é a nota promissória, é a garantia, né, que nós resgatamos, e que agora eu rasgo aquilo, para que ninguém mais possa cobrar isso de mim. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo rasgou a nossa dívida lá na cruz. Ele pagou, né? E ele pagou. E o sinal de que a nossa dívida foi paga foi a ressurreição. Não sei se deu para os irmãos captarem. Mas vamos continuar aqui. Ele continua dizendo, versículo 18. Olha só, vou repetir o 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil,
e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, todo mundo aqui está no inferno. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo ressuscitou, está todo mundo perdido. Nesse caso, versículo 18, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas. Não existe céu. Quer dizer, existe, mas ninguém vai para lá, está tudo perdido. E se de fato os servos de Cristo só nos trazem... Olha só, presta atenção no versículo 19. E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se o que Jesus fez por nós é para nós desfrutarmos somente aqui na terra, não existe nada lá na eternidade. Paulo está falando, então nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes homens. É uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido. Se nós esperarmos em Cristo, se nós aguardarmos, pensamos que tudo que Cristo tem para nós é aqui, é só isso aqui, nós somos os mais miseráveis. Versículo 20. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre muitos dos que já morreram. Então Cristo, olha o que Paulo está dizendo, quando Cristo ressuscitou, Ele foi o primeiro a ressuscitar. E agora que Ele é o primeiro a ressuscitar, Ele está nos falando o seguinte, que Ele ressuscitou e que todo aquele que crê nele um dia também vai ressuscitar. Presta atenção, irmão, todos nós um dia vamos ressuscitar. Isso foi para isso que Cristo morreu. Olha só o que Paulo vai dizer. A morte veio ao mundo por meio de um homem, né, de Adão. E a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só, Jesus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, entretanto, por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Presta atenção. Quando Jesus voltar, e Ele vai explicar isso na frente, eu vou deixar para falar mais na frente quando Ele for explicar isso. Quando Jesus vier, acontecerá a ressurreição dos mortos. Quando Cristo vier na sua glória, que nós cremos que será breve, pelos sinais que Ele não deixou, a Bíblia fala que quando Ele tocar a trombeta, né, a trombeta vai tocar, os mortos vão ouvir sua voz, e todo mundo, Abel vai ressuscitar, Abraão, Isaac, Jacó, todos que estiveram mortos vão ressuscitar na volta dele. E ele continua dizendo, versículo 24, depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de destruir todo o domínio, autoridade e poder, porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque o Pai sujeitou tudo debaixo de seus pés, exceto naturalmente que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu este poder de dominar. Então, o último inimigo a ser vencido será a morte. Na eternidade não haverá mais morte. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho se colocará sob as ordens daquele que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então Jesus volta, ressuscita os mortos, apresenta diante de Deus e fala, aqui, Senhor, estão os que nós compramos com teu sangue, com meu sangue, aqueles que vão morar conosco por toda a eternidade. Ele continua dizendo aí, versículo 31, versículo 30, vou pular só o 29. E por que devemos nós estar arriscando continuamente nossas vidas, enfrentando perigo todo instante? Pois eu mesmo enfrento a morte diariamente. Irmãos, isso é tão verdadeiro quanto o meu orgulho em ver o crescimento de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. E que vantagem há em lutar contra os animais selvagens em Éfeso? Ele está falando dos heréticos. Paulo falou, olha, se Cristo ressuscitou, para que eu estou pregando o evangelho? Para que eu fui apedrejado, eu fui açoitado, eu sofri tantas coisas. Ele narra lá as coisas que ele fala. Então, para que isso? Se Cristo não ressuscitou, não há sentido nisso, né?
Ele diz, versículo 32, que vantagem há em lutar contra os animais selvagens em Éfeso, e se somente pelo que eu ganho nesta vida aqui na terra, quer dizer, não vai ter nada depois dessa vida. Se é verdade que os mortos ressuscitam, façamos conforme diz o ditado, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está falando assim, se nós não cremos na ressurreição, então vamos fazer o seguinte, irmão, vamos comer, beber, esperar a morte chegar, porque é uma vida sem sentido. Não há sentido na existência. Então, Paulo está falando, então cai na margaça mesmo, irmão. Vai comer, vai beber, vai se lascar, vai fazer o que você quiser. Se não morre, não ressuscita. Se os mortos não ressuscitam. Então, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, nós também não cremos que nós ressuscitaremos um dia. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ele falou, é uma vida sem sentido. É comer, beber e amanhã morrer. Não se deixe enganar, versículo 33 ele fala, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, tome juízo e deixem de pecar. Quem crê na ressurreição não vive uma vida de pecado. Para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês nunca realmente conhecerão a Deus. Quem vive no pecado jamais verá a Deus, nunca verá a Deus. 35, ele continua. Alguém, entretanto, poderá perguntar, como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de carne terão? Deixa eu pular um pouquinho aqui por causa do tempo, né? 42, vamos pular para 42 para... Não vai dar tempo aqui. De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita é imortal. O corpo que agora possuímos causa-nos desonra. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Presta atenção. Alguns cristãos não creem, aliás, não creem não, não gostam de cremar seus corpos. É porque, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, quando você morre, e seu corpo é colocado ali na sepultura, não é o mesmo ato de você plantar uma árvore, você pegar uma sementinha, colocar uma sementinha, jogar a terra por cima. Então Paulo está falando, quando você morre, você vai descer na sepultura, aquilo é uma semente. Aquela semente um dia vai frutificar. E ele está falando, você foi colocado ali um corpo mortal, vai ressuscitar um corpo imortal. Foi colocado ali um corpo de desonra, entretanto serão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados, então a Bíblia fala, você ser lançado na sepultura como está plantando uma semente. Vocês são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. É um outro corpo que não tem nada a ver com isso aqui, irmão. Nada. Nós vamos ter um corpo completamente diferente, o mesmo corpo que Jesus tem na sua glória, nós teremos também. Um corpo totalmente diferente, um corpo, ele está falando de honra, de força, de glória, imortal. Um corpo que não é limitado. Irmãos, eu sempre falo para os irmãos que Deus não está sujeito ao tempo, espaço e matéria. Porque Deus está fora do tempo, fora da matéria. E nós teremos um corpo assim, irmão, que não está sujeito à matéria, que não está sujeito às limitações da física, e nem mesmo ao tempo, porque a Bíblia fala que lá na eternidade é chamado o dia eterno, é um dia que jamais acabará, não haverá noite. Então nós estaremos por detrás do tempo, por detrás da matéria. Essas coisas não terão poder, o tempo não terá poder sobre nós. Hoje o tempo tem poder. Esse ano, né, eu faço 60 anos, esse ano vou fazer 60 anos, e eu já carrego as marcas de 60 anos de vida.
Porque esse corpo é submisso ao tempo e à matéria. Mas nós teremos um corpo que está fora de todas essas coisas, um corpo glorificado. E ele diz aqui mais, versículo 44, quando morrem são apenas corpos humanos, porém quando ressuscitam são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, igual a esse nosso. Mas o último Adão, que é Cristo, né, é mais do que isso. Ele é espírito vivificante. Nós, versículo 46, nós temos primeiramente esses corpos humanos. E mais tarde Deus nos dará corpos espirituais. O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio dos céus. Está falando de Jesus. Todo ser humano tem um corpo terreno. Olha isso aqui, todo ser humano tem um corpo terreno. Versículo 48, né? Mas todos quanto passam a pertencer a Cristo, olha só, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo, aqueles que são de Cristo, terão um corpo celestiais. E os que não pertencem a Cristo? A Bíblia fala que vai ter um corpo de desonra, de ignominia. Vai ser um morto. Vai ser uma pessoa, lá em Apocalipse fala que eles não vão ressuscitar, vai ressuscitar monstro, igual Walking Dead, zumbi, pessoas cheias de monstro. Porque vai para o inferno mesmo. Então, para que ser bonito no inferno? Né? Irmão, tudo no universo é trino. Tudo no universo é trino. Né? A matéria, que é líquida, sólida e gasosa, tudo é trino. Mas, e eu quero só falar de uma coisa, que o tempo não permite, da música. A música, sabe que no inferno não vai ter música? Uma coisa que não, o pastor Rick Warren, no seu livro Igreja com Propósito, ele cita isso lá, eu acho fantástico. Porque para você ter música, você precisa de 3 coisas. Você precisa de ritmo, de melodia e de harmonia. A música, tudo no universo é trino, irmão, tudo. A música não é diferente, você precisa de ritmo, melodia e harmonia. No inferno não existe harmonia. É impossível haver música no inferno. Por isso que no céu a Bíblia fala o tempo inteiro que nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos celebrar. A Apocalipse fala o tempo inteiro as pessoas louvando, porque no céu existe harmonia. Né? Então o inferno é uma bagunça, é uma desonra. Então, o corpo que as pessoas vão receber para lá está bom demais. A Bíblia, a Apocalipse fala que é um corpo de desonra, é monstro mesmo. Coisa que nem filme de terror consegue replicar. Mas olha só, versículo 49. Tal como um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Olha que coisa mais linda. A Bíblia está prometendo que eu e você teremos um corpo igual ao corpo de Cristo. João fala assim, que permanece nele aquele que tem esperança, porque assim como ele é, seremos. Nós veremos e seremos como Cristo é. Digo-lhes isso, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Esses nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Tem que morrer, tem que ser transformado. E agora, presta atenção, ele vai encerrar aqui, nós também, mas a partir do versículo 51, ele vai falar coisas fantásticas, que você precisa, se possível, aprender esses versículos de cor, decorar e citar para você sempre, lembrar para você sempre. Versículo 51. Eis que eu lhes estou contando este segredo maravilhoso. Olha o que Paulo está dizendo, eu vou contar para vocês um segredo maravilhoso. Nem todos morreremos. Nem todos morreremos.
porém todos seremos transformados. Quer dizer, nem todo mundo vai morrer, mas todos serão transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta. O anjo, o arcanjo vai tocar uma trombeta. A terra inteira vai escutar. Quem está lá no Japão, quem está aqui no Brasil, todo mundo vai escutar. Do Oriente, a Bíblia fala como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, que nasce lá no Japão, né? na Indonésia, e chega aqui no Brasil, ou no Havaí. Eu acho que o Havaí é a última terra do Ocidente, né? Eu acho que é o Havaí. Depois do Havaí já começa o Oriente. Então, porque depois, ali naquela região do Havaí já começa o Oriente, as ilhas japonesas, tem as ilhas Salomão, tudo. Aquela região ali, né, Nova Zelândia. Então a terra conta de lá para cá. Então, como um raio que sai do Oriente e vem até o Ocidente, assim será a vinda de Cristo. Um anjo vai tocar uma trombeta, olha só. E acontecerá num instante, um abrir e fechar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que morreram, todos os que já morreram, de repente ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados. Isso vai ser lindo, irmãos. Lindo. As pessoas saem levantando do mar, as pessoas levantando da terra, a trombeta tocando, e os anjos, né, do céu cantando, e Cristo falando para a sua igreja, né, o anjo falando, aí vem um noivo, e toca a trombeta, e todo mundo começa a ressuscitar em corpos glorificados, corpos de honra, corpos que nunca mais pecaremos, que não está submisso às paixões carnais, não haverá mais pecado, não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza. Isso aqui é fantástico que Paulo está dizendo, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos que já morreram, de repente ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, para que não possa morrer. Todos nós. E ele, em versículo 54 ele diz, assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, está falando do nosso corpo. Hoje nós temos um corpo corruptível, sujeito a câncer, enfermidades, morte, doenças, mas esse nosso corpo vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido do que é imortal. Então finalmente se tornará verdadeira essa escritura, a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso? Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. E ele encerra com um versículo, que é o versículo 58, né? Que ele diz assim, portanto, então ele está concluindo uma sentença que ele narrou para nós toda a história. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, já que todos nós vamos ressuscitar, sim ou não? Quantos vão ressuscitar naquele dia? Amém? Jesus falou isso para Marta, Marta falou assim, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou para ela, Senhor, o teu irmão vai ressuscitar. Ela falou, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do justo, na ressurreição do último dia. O judeu crê nisso, né? Marta já crê nisso, todos nós cremos, que naquele dia, quando o anjo troncar a trombeta, todos que já morreram em Cristo se levantarão, os que estiverem vivos serão transformados, e todos nós encontraremos com o Senhor nos ares, e iniciaremos a eternidade
eternidade na presença do Senhor. E tudo isso porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, isso foi garantido na ressurreição. E Paulo concluiu: portanto, irmãos, meus queridos irmãos, já que é certa vitória futura, sejam fortes e firmes. Sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, fazendo as coisas para Deus com todo o empenho, com toda dedicação, com todo amor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Tudo aquilo que vocês fizerem para o Senhor, tudo aquilo que vocês fizerem para o Senhor, Ele vai recompensar naquele dia em que todos nós chegarmos lá na presença dEle. Já pensou, irmãos? Novos corpos, corpos imortais, não sujeito à matéria. Você vai poder voar pelo universo. O universo será todo restaurado. Todo restaurado. Você vai poder, a Bíblia fala, o anjo falou para Maria: olha, o reino do Messias não terá fim. Não vai ficar limitado ao planeta Terra, será o universo. E você não vai precisar pegar uma nave espacial para ir lá, irmãos. Mas você tem o poder de teletransportar. Você não vai estar sujeito ao tempo, à matéria, ao espaço. Você vai ter um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E é isso que a Bíblia fala para nós, é isso que a Bíblia promete para nós. Sabe por que tudo isso vai acontecer, irmãos? Aí você fala: pastor, mas qual é a garantia? Qual é a certeza de que todas essas coisas vão acontecer? Jesus ressuscitou. É isso que a certeza é que Ele ressuscitou. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Aleluia. Jesus ressuscitou. Toda a honra, todo o louvor e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.